O objetivo dessa aula é a gente entender, através de exemplos práticos, o conceito de proporcionalidade de função linear. Então, o primeiro exemplo prático, né, que a gente tem é esse daqui. Existem várias formas de evitar o desperdício de água, como verificar as torneiras se estão bem fechadas após o uso, né? Inclusive, mais um vídeo que cai por terra aquela ideia de que matemática é distante da realidade, né? Matemática está muito próximo da nossa realidade, inclusive, ó, até mede aí gastos, né? Até te ajuda, inclusive, te lembra, né? A gente, professor de matemática aqui, ó, faz até aulas desse tipo, né? Para você se lembrar de fechar a torneira, né? Verificar se tem torneira pingando, se tem chuveiro pingando, né? Matemática não é distante da realidade, é muito próximo, né? Basta você procurar um pouquinho aí que você vai conseguir entender bem que não é distante da realidade. E se você quiser também, né? E aí, ó, o gráfico a seguir representa a quantidade de água gasta por uma torneira que ficou gotejando 25 gotas por minuto. Olha só esse gráfico. Eu tenho aqui embaixo os dias, tá vendo? Ó, aqui embaixo esse eixo, o eixo que seria o eixo do X, eu representei pelo eixo dos dias, e o eixo que seria o Y, eu representei o desperdício em litros. Então, ó, a torneira que ficou ligada, gotejando 25 gotas por minuto durante 5 dias, teve um gasto de 100 litros. E essa mesma torneira que ficou gotejando 25 gotas por minuto em 10 dias, teve um desperdício de 200 litros, né? Olha só quantos litros são, né? Se você lembrar aí que uma caixa de leite, por exemplo, tem 1 litro, né? Em 5 dias, uma torneira pingando, ó, 25 gotas por minuto, hein? Que 25 gotas por minuto não é pouco. Gasta 100 litros, né? 100 litros é 100 caixas de leite, né? Imagina aí quanto o gasto, o tamanho que não vai ser isso, né? Então, ó, aí ele pergunta assim: se essa torneira permanecer gotejando, quanto será gasto de água ao final de 30 dias? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que a gente faria se o exercício tivesse nos dado, é a gente substituir na função o valor de 30, calcular e achar e ver quanto que vai dar, né? Só que a gente não tem a função. Foi dado o gráfico da função, mas a gente não tem a função. Então, para isso, a gente tem que descobrir a lei de formação da função, né, que formou esse gráfico, para a gente poder substituir o 30 na lei da função e ver quanto que vai gastar, né? Ver quanto que 30 dias vai ser de desperdício. Então, para a gente achar, né, isso, a gente tem que analisar primeiro uma coisa, ó. Olhando esse gráfico, a gente vê que ele é uma função linear, do tipo ax igual a, do tipo y igual a ax. Por que esse gráfico é uma função linear? Lá naquela aula de função linear, né, inclusive tem lá no começo dessa playlist aqui de função do primeiro grau, tem lá um vídeo que eu falei sobre função linear, função do primeiro grau e função linear. A diferença da função do primeiro grau para a função linear é que a função linear ela passa pelo ponto 0, 0, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, a função ela começa no 0, 0. Ela é função linear e função do primeiro grau ao mesmo tempo, tá? A gente já viu, já estudou isso também em vídeos passados. Que a função linear, ela não é porque ela é linear que ela não é do primeiro grau. Não, ela é linear e do primeiro grau, ok? E a gente vê isso analisando o gráfico. Aí a gente tem dois pontos, três na realidade, né? Tem o 0, 0, o 5 e o 100, e o 10 e o 200. Pode pegar qualquer um deles. Eu peguei o ponto 5 e o 100, ó. Como esse ponto 5 do x, né, ó, 5 e 100, é esse ponto aqui, ó. O paraordenado dele é 5 e 100. Como esse ponto aí pertence ao gráfico, eu posso dizer que o f de 5 vale 100, né, ó. Quando o x é 5, o meu y vale 100. Então, f de 5 é igual a 100.
Eu sei que é uma função linear. A função linear tem a cara y igual a x. Então, eu vou substituir o meu x aqui, ó, da minha função linear por 5. Tá vendo? Ó, eu vou substituir o x por 5, copiar o a e vou igualar a 100. Tá vendo que aqui está igualado a y? Quem é o y? É o valor que dá aqui no eixo y, né? Que nesse caso aqui está sendo representado pelo desperdício, mas aqui é o eixo y, que é a igualdade, né? Ó, e aqui ele vale 100, né? Ó, nesse ponto que eu escolhi, o y vale 100. Então ficou a vezes 5 igual a 100. Aí você faz a multiplicação. A vezes 5 vai dar 5A. E eu igualei a 100. Agora, esse 5 que está multiplicando A, ele vai passar dividindo 100. Então, vai ficar A igual a 100 sobre 5. E 100 dividido por 5 é 20. Então, eu descobri que o meu A vale 20. Então, a lei de formação dessa função, ó, como eu descobri o valor do A aqui na função linear, vai ficar y igual a 20x. Ou f de x igual a 20x, né? Lembrando que escrever y igual a 20x ou f de x igual a 20x dá no mesmo. Agora sim, eu já tenho a lei de formação da função, agora eu posso fazer o que o exercício me pede. Que o exercício pediu aqui, ó, ele pergunta: essa torneira permanecer gotejando, quanto será gasto de água ao final de 30 dias? Agora que a gente já tem a lei da função, eu vou calcular o f de 30. Ó, f de 30 é igual a 20 vezes 30. Tira o x e põe 30, né, para poder calcular o f de 30. 20 vezes 30 vai me dar 600. Então, f de 30 é igual a 600. Portanto, ó, portanto, ali o símbolozinho de portanto, os 3 pontinhos, serão desperdiçados 600 litros de água ao final de 30 dias. Ok? Muito aí, né? Ó, imagina, uma torneira pingando 25 gotas por minuto durante 30 dias, né? Durante um mês, vai ser gastos 600 litros de água. 600 litros de água é mais da metade da maioria das caixas d'água, né? Porque as caixas d'água têm 1.000 litros. Em um mês, ó, você gastou metade de quase a metade, mais da metade de uma caixa d'água de graça, né? De graça, sim. Gastou sem ver, né? Mas você pagou a conta de água aí mais cara. Esses 600 litros que você poderia ter usado para outra coisa. Ok? Bom, outro exercício aqui, ó. Sejam as funções lineares f de x igual a m ao quadrado mais 3x. E a função g de x igual a menos 2mx. Em que o m corresponde a um número real. Determinar o valor de m de modo que a função h de x igual a f de x mais g de x tenha uma constante de proporcionalidade igual a 3. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. Constante de proporcionalidade igual a 3, o que é a constante de proporcionalidade que a gente viu? A função linear, ela tem essa cara, y igual a x. Esse valor aqui, ó, é a constante de proporcionalidade. Tá? Escrevi CP para abreviar, mas é constante de proporcionalidade, certo? Ele vale, né, o A aqui, ele pode lá ser a medida, né, ele é o coeficiente angular, né, aquele que determina a declividade da função, ou aqui, né, nesse tema de proporcionalidade de função linear, ele é também a nossa constante de proporcionalidade, ok? Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e descobrir quem é a função h de x, porque ele quer determinar o valor de m de modo que essa função h de x, que é f de x mais g de x, tenha a constante de proporcionalidade igual a 3. Ou seja, ele quer que o valor do a, né, ó, o valor do a dessa função seja igual a 3. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir primeiro quem é a função h. Então, fazendo h de x igual a f de x mais g de x, eu vou substituir quem é f de x.
f de x está no meu enunciado, que é m ao quadrado mais 3x. Então, está aqui, ó, m ao quadrado mais 3x. Quem é a função g? Também está no enunciado, que é menos 2mx. Então, está aqui, ó, eu coloquei mais, né, ó, o sinal de mais, menos 2mx. Aí, depois que eu substituir, você tem que lembrar, esta parte aqui, eu só copiei aqui embaixo, né, m ao quadrado mais 3x. Só copiei aí embaixo, certo? Inclusive, eu até esqueci de colocar o x aqui, ó, porque, deixa eu pegar aqui. A gente fez a distributiva aqui também, ó. Esse x multiplicou esse 3 e esse x multiplicou o m ao quadrado, tá? Tinha até esquecido de colocar ali, pegar aqui a caneta preta e colocar aqui, ó, um x junto do m ao quadrado. Não pode esquecer essas distributivas, tá? Então, aqui, esse sinal de mais, ele vai fazer a distributiva aqui nesse parênteses. Isso aqui tudo é uma parcela só, o menos 2mx. Então, vai ficar mais com menos, vai dar menos. Então, vai ficar menos 2mx, certo? Esse sinal de mais, ele troca o sinal do membro que está aqui dentro. E esse x fez a distributiva aqui dentro. Ó, x vezes m ao quadrado vai dar m ao quadrado x. X vezes 3 dá 3x. Como ambos aqui é positivo, então continua tudo positivo também. Só trocou o sinal aqui, porque tem a multiplicação, a regra de sinal. Mais com menos, menos. Certo? Aí, olha bem. Aqui agora, a gente tem x em todos os membros, né? Eu tenho x aqui e x aqui. Por isso, eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar m ao quadrado menos 2m, né? Eu juntei as partes que tem m e o 3 sozinho. Uma coisa que eu costumo sempre falar, porque tem muita gente que tem dificuldade com colocar a coisa em evidência. Colocar em evidência é você pegar o termo que está comum em todos e botar na frente. Ou né, na frente ou no fundo, tanto faz. Você poderia botar o x aqui também desse lado, tá? Não ia mudar nada. Você poderia fazer isso aqui também, ó. Quer ver? Isso aqui é a mesma coisa que você escrever h de x igual a x que multiplica m ao quadrado menos 2m mais 3, tá? Dá no mesmo, ó. Ambas as escritas que você faz, quando você coloca em evidência, você colocar o x na frente ou atrás, não muda, né? Porque na multiplicação, se você for multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, ambos dá 6, né? Não importa a ordem que você coloca, tá? Então, espero que isso fique claro. E aí, depois que você tirou, né, o x, ó, e botou... Depois que você tirou o valor do x e colocou ele na frente, o que você faz? Você divide todos os membros por x. Aí vai ficar m ao quadrado dividido por x, vai cancelar o x e vai sobrar só o m ao quadrado. 3x dividido por x, vai cancelar o x e vai sobrar só o 3. E o menos 2mx dividido por x, vai cancelar o x e vai sobrar só o menos 2m. Eu coloquei o menos 2m aqui, né, para ficar, como isso aqui deu uma equação do segundo grau, para ficar o termo do segundo grau, o termo do primeiro e o termo independente juntos, certo? Então, ó, para h ter constante de proporcionalidade igual a 3, a declividade de h também deve ser 3, ou seja, m ao quadrado menos 2m mais 3 tem que ser igual a 3. Aí isso aqui vira uma equação do segundo grau, né? Então eu vou passar esse 3 aqui para o lado de cá, ó. Vai ficar m ao quadrado menos 2m igual a 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. Eu fiz isso para poder facilitar, né, a nossa vida, ok? Porque aí agora a gente não vai precisar usar nem Bhaskara, nem sonho produto. A gente coloca em evidência o m de novo. 3 menos 3 dá 0, então sobra m ao quadrado menos 2m igual a 0. Equação do segundo grau. Você pode resolver isso por Bhaskara, mas não precisa, né? Porque
tem M aqui, tem M aqui. Então, você bota o M em evidência. Então, bota o M aqui na frente, vai ficar M menos 2, né? M ao quadrado dividido por M dá M, menos 2M dividido por M dá menos 2, igual a zero. Aí aqui a gente tem um produto que é zero. Então, ou o M é zero, ou o M menos 2 é zero. E o M menos 2 sendo zero, vira uma equação do primeiro grau, você passa esse menos 2 para cá positivo, então o M é igual a 2. Portanto, ó, o valor do M tem que ser 2 ou zero para que o coeficiente A dessa função seja 3. Como que a gente faz isso? Ó, eu vou apagar essa parte aqui e eu vou fazer aqui porque é importante a gente ver isso. Né? Não resolver a conta e só achar o M e não entender o que isso significa. Se você substituir o M por 2, substituindo o M por 2 aqui, ó, vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 3. Não é? E aí tem um parênteses e o x. Estou substituindo por 2 o m aqui, ó, que foi o valor que eu achei. Então, isso aqui vai me dar... Ai, caramba, deixa eu ficar aqui por causa da luz. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 3. Entre parênteses e o x. 4 menos 4 dá 0. Só vai sobrar o 3 e o x. Então, ó, isso aqui é a minha função. Então, né, isso aqui é igual a y, que é a minha função. Então, ó, o valor do A é 3, quando o M é igual a 2, né? Ó, quando eu substituir o meu M por 2. Vamos substituir o M por 0? Ó, nem precisa fazer a conta, porque, ó, 0 elevado ao quadrado dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Vai sobrar só o quem? O 3 e o x. Então, de fato, o M igual a 2 e o M igual a 0 é os valores que faz esta função aqui ter o coeficiente de declividade, né, ou o coeficiente de proporcionalidade igual a 3 na função h de x, ok? É importante, toda vez que você for resolver um exercício, você não só resolver de forma mecânica, né, a gente descobrir aqui o m e tal, mas é bom você fazer a substituição, né, ó, fazer a substituição para ver se realmente é verdade. Ver se realmente aquele valor que a gente descobriu acontece de fato. É por isso que o pessoal começa a achar que matemática é uma coisa louca do além. Porque, chegou aqui em M igual tá, o que isso significa? Significa que se você substituir, dá certo. Ok?